A paz do Senhor, meus irmãos, hoje nós vamos comentar a lição de número 6, que será ministrada no dia 6 de novembro, onde a nossa lição traz o título Os Dons de Poder. E nós temos aqui o texto áureo, que é o nosso texto de ouro, que está em Atos, capítulo 8, versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Nós temos aqui também a nossa verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. O nosso objetivo aqui da lição é falar que a igreja precisa de poder do Espírito Santo, ensinar que os dons de poder continuam atuais e mostrar a importância dos dons de poder. Aí nós temos os textos de referência, que está em João, capítulo 14, versículo 12 e 13, e Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 6. Nós não vamos ler para a gente estar ganhando tempo, mas você pode estar lendo aí na sua casa. Para você que é novo aqui no canal e não me conhece ainda, eu sou o pastor Luciano Alves, pastor dirigente aqui na cidade de Pugmil, no estado do Tocantins, onde os nossos pastores presidentes é o pastor Silvano Cardoso, pastora Maria Ivanilza, aos quais já deixo aqui o nosso abraço. Meus queridos irmãos, a nossa introdução, mas antes da gente entrar aqui na nossa introdução, eu quero pedir a você que é novo aqui no canal, para você se inscrever se gostar do conteúdo, e também deixar o seu like, para que o robô do YouTube entenda que o conteúdo ele é relevante, tá ok? Então deixe seu like e pode também compartilhar com as demais pessoas, ok? A nossa introdução da nossa lição, hoje nós vamos estar comentando de uma forma mais diferente. A nossa introdução diz assim: através dos dons de poder, a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. Porque através desses dons de poder, a Igreja vive o sobrenatural de Deus aqui na terra. Porque ela começa a presenciar, as pessoas começam a presenciar o poder de Deus manifesto no meio do povo. Então, com isso, ela passa a vivenciar, a viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Então, esses dons de poder são fundamentais para que a igreja não se apoie na capacidade dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, a esperança da igreja não está no governo humano, a esperança da igreja está no poder de Deus, porque Deus é o que está no controle. Existem pessoas que dizem que Deus ainda está no controle. Deus ainda não está no controle. Deus sempre esteve no controle e sempre estará. Quando a pessoa diz Deus ainda está no controle, há uma previsão de que ele vai perder o controle. E como Deus é soberano, ele não perde o controle. Então, essa expressão Deus ainda está no controle é uma expressão meio que equivocada. Deus ainda não está no controle. Deus está e sempre esteve e sempre estará no controle. Amém? Então, observe bem algo importante aqui, que eu observei no texto áureo. Diz assim, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Porque essa multidão, a multidão na Bíblia Sagrada é acima de 1000 pessoas, que é considerada uma multidão. Então, por que essa multidão ela prestava atenção naquilo que Filipe dizia? O texto é claro, diz assim, porque ouviam, certo? Ouvia os rumores, ouviam as pessoas falarem de Filipe, e também essas pessoas viam os sinais que ele fazia. Então, por esses dois motivos, essas pessoas prestavam atenção no que Filipe dizia. Observe que
o nosso comentarista, ele elenca 9 dons, né? E nesses 9 dons, ele classifica esses 9 dons como dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. Então a gente já falou sobre os dons de revelação, que foi dom de discernimento, dom da palavra da sabedoria, dom da ciência, e agora vai falar dons de poder, que está relacionado à operação de maravilha, dons de curar e dom da fé. Logo em seguida, ele vai falar sobre os dons relacionados a poder, no primeiro tópico. Então, observe que esses dons, eles demonstram, certo? O poder de Deus manifesto na vida dos seus servos piedosos. Então, esses dons de poder estão relacionados à fé, dons de curar e a operação de maravilha, ok? Então, para que esses dons eles servem? Esses dons eles capacitam os membros do corpo de Cristo, certo? A agir de uma forma sobrenatural. Então, agir de uma forma sobrenatural no que diz respeito ao sentido espiritual. Então, uma igreja onde esses dons estão ativos, a igreja ela é fervorosa, a igreja ela é cheia do poder, a igreja ela é cheia da unção de Deus. Então, a igreja ela age no sobrenatural de Deus, certo? Então, nós temos aqui o dom da fé. Haja vista que o comentarista ele vai destacar outros dons. Ele vai destacar o dom natural, ele vai destacar, ou seja, ele vai destacar a fé natural, ele vai destacar a fé salvífica, ele vai destacar a fé como doutrina e também ele vai destacar a fé como fruto do Espírito e a fé como um dom. Então a gente observa a fé como fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e o dom da fé, né, como fruto, Gálatas 5, 22, e o dom da fé como doutrina, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, que é aquele dom onde a pessoa, por intermédio do ensinamento da palavra de Deus, essa fé ela é manifesta na pessoa e a pessoa passa a seguir, passa a pôr em prática todo aquele ensinamento que ela recebeu. Também nós temos aqui a fé salvífica, né? o dom como fé salvífica, que é onde você está ministrando a palavra de Deus e essa fé é despertada no coração do ouvinte e a pessoa aceita Cristo como Salvador. Isso é o dom, né? Como a fé salvífica, né? Então, nós observamos alguns dons relacionados à fé. Então, nós temos aqui a fé natural, certo? Nós temos a fé salvífica, nós temos a fé como doutrina, nós temos a fé como fruto do Espírito Santo, entendeu? Então, a fé como dom, ela sobressai às demais fé, porque é uma fé que ela não simplesmente olha para as dificuldades, né? Por exemplo, pode ter algo impossível aos olhos humanos, mas a pessoa que é tomada pela essa fé, essa pessoa que é impulsionada por essa fé, ela não vê dificuldade nenhuma, ela vai lá por intermédio do impulsionamento do Espírito Santo e o milagre acontece, ok? E também ele vai comentar aqui essa fé como um dom movida nos servos de Deus no Antigo Testamento. Então ele cita aqui 3 exemplos. Ele cita o exemplo de Moisés, onde Moisés tira o povo, né, lá da escravidão, que estava no Egito, e Moisés vai conduzindo esse povo à terra prometida, mas só que Faraó, com seu coração endurecido por intermédio de Deus,
vai seguindo o povo e na frente tem o mar. E o povo fica atordoado e Moisés clama a Deus, e Deus diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, o que é que tu tem nas tuas mãos? Tem na minha mão um cajado. Então, estenda esse cajado nas águas. E Moisés estende o cajado nas águas e as águas se abrem. Então, essa fé naquele momento ali, ela é manifestada na vida de Moisés. Então, nós temos outro exemplo também, que é o exemplo de Elias, onde ele desafia os 850 profetas, né? Que são 450 profetas de Baal, ou 450 profetas de Azer e 400 profetas de Baal. Eles desafiam esses profetas ali no Monte Carmelo e manda eles pôr ali um bezerro sobre o altar e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos clamar, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. A gente observa nessa passagem que os profetas de Baal clamam a Baal e Baal não responde. Porém, quando chega a vez de Elias, que Elias clama a Deus, Deus responde com fogo e consome o holocausto. Então, isso Israel vê que Deus é o Deus que manda e desmanda, é o Deus que abaixo dele tudo é criatura. Então, agora eles que estavam conchando entre dois pensamentos, eles agora vê que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós também temos outro exemplo, que é o exemplo de Daniel, né? Quando o rei emite ali um decreto dizendo que não pode adorar outro Deus, e Daniel tem o costume de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. E Daniel, ele permanece orando, permanece buscando, e diante da ótica do rei, né, ele desobedeceu, e por ele desobedecer, ele é lançado na cova dos leões. Mas como os irmãos já conhecem essa passagem, ali os leões não conseguem comer Daniel. Então, essa fé é manifesta na vida de Daniel. Nós também temos aqui no segundo tópico, dons de curar. Esses dons de curar, observe que ele está no plural, que ele opera de uma forma diversa na vida de um servo piedoso quando ele está orando por uma pessoa, independente da enfermidade que estiver, essa pessoa recebe a cura, né? E o escritor, ele vai falar o seguinte: a razão de ser conhecido como dons de curar, podemos constatar na Bíblia que esse dom se encontra no plural devido às duas palavras no original, né, ser exposta dessa maneira. Situemos-nos que no texto grego a expressão inteira se encontra no plural. Sobre este dom, o teólogo pentecostal Stanley Roto diz: assim parece que ninguém recebe o dom exclusivo da cura. Pelo contrário, muitos dons de curar estão à disposição para satisfazer as necessidades de casos específicos em ocasião específica. Então, esse dom, ele é manifesto na vida de uma pessoa que está ali em santidade com Deus, buscando o Senhor, e quando ele é manifesto relacionado a uma oração que a pessoa está fazendo por alguém, ou seja, a pessoa pode ser paralítica, pode ser cega, pode ser muda, pode ser surda, mas esse dom ele manifesta em uma diversidade extraordinária, causando a cura na pessoa, né? Por exemplo, a pessoa é paralítica, mas ela é cega, ela é surda, ela é muda. Então, através de uma oração, esse dom sendo manifesto na vida do piedoso que está orando por essa pessoa, ela pode receber a cura em diversos sentidos dos seus membros. Então, é um dom que ninguém é detentor dele, como já falamos. A pessoa é simplesmente um vaso para ser usado na hora que Deus quiser usar essa pessoa, entendeu? Então, é preciso a Igreja do Cristo buscar esses dons espirituais. E não é assim qualquer pessoa que recebe esse dom, né?
preciso a pessoa estar no caminho do amor, a pessoa estar no caminho da santidade, a pessoa ter humildade, a pessoa ter submissão a Deus e às lideranças, para Deus poder se utilizar dessa pessoa para a edificação da sua igreja, certo? E por fim nós temos também aqui o dom de operação de maravilha, né? Esse dom de operação de maravilha, ele é um dom que muitas das vezes traz admiração nas pessoas que está presenciando um servo de Deus orar por alguém e esse dom acontecer. Nós observamos isso na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vai para Naim e ali ele se depara com um cortejo, né? Uma mulher viúva, ela vem com a multidão, ela vem chorando muito porque o seu filho faleceram, ela vai enterrar o seu filho. E quando Jesus olha para aquela mulher, diz para ela, não chore mais. Jesus toca no esquife, né, no caixão, e diz, mancebo, assim te digo, levanta-te e anda. Então isso, quando ele levanta, isso causa uma admiração a todos que estão ali, né? Isso aconteceu também na vida de Pedro, né, esse dom de operação de maravilha. Nós observamos esse dom ali cooperando com o dom da fé, quando Pedro e João vai ao templo chamado Formosa, e ali ele entrando naquele templo, tem uma pessoa esmolando ali, e pede uma esmola para ele, e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, quando ele pega na mão daquele paralítico e puxa aquele paralítico começa a andar, isso causa admiração para todos, né, que presenciavam outrora aquele paralítico ali esmolando na porta daquele templo. Então, esse é o dom de operação de maravilha que traz admiração na vida de muitos que presenciam. Então, de uma forma bem resumida, eu trouxe esse comentário aqui para vocês e a pergunta é: como que a pessoa faz para receber esses dons? Na minha concepção, né, na minha concepção bíblica, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ser uma pessoa separada de quê? Separada das coisas que não agradam a Deus, ser uma pessoa de oração, uma pessoa temente, uma pessoa obediente, humilde, né? E ser uma pessoa que verdadeiramente não tem orgulho, ela está apta a servir o reino. Então, a qualquer momento, Deus pode manifestar esse dom na vida da pessoa. A pessoa também tem que ter em mente, né, que ela não é detentora de nenhum dom. Por exemplo, Deus me deu o dom de profecia, Deus me deu o dom de curar, Deus me deu o dom de operação de maravilha. Se você tivesse o dom, você faria o milagre a hora que você quisesse. Não é assim. Deus manifesta esse dom em momentos específicos, em momentos oportunos, para trazer edificação ou para a sua igreja ou salvação para alguma pessoa que está presenciando, porque através de um milagre uma vida pode ser quebrantada e essa pessoa pode se render ao Senhor. Outra coisa importante também é o dom manifesto na vida de uma pessoa não quer dizer que essa pessoa é uma pessoa que tem vida em comunhão com Deus, certo? Por quê? Porque muitas pessoas que Deus usa, né? Porque os dons são irrevogáveis, muitas pessoas que Deus usa nesses dons e ela não tem um bom testemunho, né? Ela não tem um bom comportamento no meio da igreja, isso aí não está ligado a uma vida de santidade que ela vai morar no céu, porque dom não salva ninguém, certo? Muitas das vezes a pessoa olha assim, fulano profetiza, fulano ora e Jesus cura, e vê a vida de fulano como é, mas porque ela tem os dons, algum dom na vida dela, não quer dizer que está relacionado à salvação. O que está relacionado à salvação é fruto, certo? Fruto digno de arrependimento, onde a pessoa manifesta o fruto do amor,
da mansidão, da temperança, que está relacionado ao domínio próprio, né? Enfim, então nós temos que ter muito cuidado sobre essa questão. Dons são simplesmente ferramenta que Deus dá para o seu servo para ele poder trabalhar na sua obra. Se você vê um pedreiro não tem como ele trabalhar em uma obra sem ferramenta. Então todas as pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor precisam de ferramenta. Então essas ferramentas são os dons espirituais que Deus concede para esta pessoa para ela poder trabalhar. Eu já vi pessoas dizendo que existe dom até de expulsar demônio. Não existe esse dom, irmão, certo? Expulsar demônio no nome de Jesus. Não precisa ter dom para expulsar demônio. Eu tenho um dom de cortar laço, eu tenho um dom de expulsar demônio. Não existe isso, biblicamente não existe. Existe o nome de Jesus para você expulsar aquele demônio pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro desse resumo, se você gostou desse comentário, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe. E até a próxima aula, querendo Deus.